Já já vou mostrar para vocês. Então, olha aqui, a calibrosa, artéria cerebral média, a pequena artéria cerebral anterior. Eu mandei essa aula também nos grupos do Zap, muito parecidos, porque aqui eu integrei tudo com ventrículos. Olha só que eu brinco até que é o sanduíche. Aqui tem uma característica que é o seguinte. Aqui atrás do quarto ventrículo a gente tem uma estrutura chamada cerebelo. Cerebelo. Aqui na frente a gente tem uma estrutura chamada tronco cerebral. Tronco cerebral. A gente tem uma separação aqui, não tem a dura mata, aquele saco que reveste e protege tudo. Esse saco que reveste e protege tudo, ele manda uma dobra bem aqui, ó. Uma dobra bem aqui, ó. Uma dobra bem aqui, e continua. Essa dobra que ele faz aqui é chamada de tenda do cerebelo. Tenda do cerebelo. Por quê? Tenda do cerebelo, não, o cerebelo aqui está acima do cerebelo, tenda do cerebelo. Tenda do cerebelo ou tentório. 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 Então, o que eu quero dizer? Tudo que está acima dessa estrutura aqui, que é a tenda do cerebelo, tudo que está acima é supratentorial. Tudo que está abaixo da tenda do cerebelo é infratentorial. Só que além de infratentorial, tem outra informação. Tudo que está embaixo aqui da tenda do cerebelo é basicamente tronco, quarto ventrículo e cerebelo. Tronco, quarto ventrículo e cerebelo. Tronco, quarto ventrículo e cerebelo. Sabe o que é isso aqui? É a famosa fossa posterior. Fossa posterior. Então, quem vai vascularizar a fossa posterior não é a circulação anterior. Quem vai vascularizar a fossa posterior é a circulação posterior. Que você tem, não aqui vindo da carótida, você tem artéria vertebral, que sai aqui, sai de um lado, sai a outra contralateral, porque elas se juntam, né? Elas se juntam à direita e à esquerda para formar uma artéria única, que é a artéria basilar. Artéria basilar. E ela vai nutrir grande parte daqui, como algumas arterias também que meio das vertebrais, né? Meio das vertebrais. E vão nutrir a fossa posterior. Então você tem a circulação anterior, nutrindo essa parte do cérebro, e a circulação posterior, que são artérias vertebrais, artéria basilar, que forma, nutrindo a circulação posterior. Isso é neuroanatomia. Pô, muita coisa. Agora, vamos transformar tudo isso aqui que eu falei em doença? Porque não adianta a gente discutir tudo isso aqui se não for aplicar para dia a dia, para doença. Não adianta. Vamos mostrar para vocês? Ó, primeiro, hidrocefalia. Pensa comigo, o líquido nasce aqui, é produzido aqui, é escoado, drenado aqui. Se eu tiver qualquer problema que não deixe esse líquido escoar, eu vou produzir uma doença chamada hidrocefalia. Hidrocefalia. Simples, óbvio. Olha o que acontece. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma hemorragia no cerebelo. Ah, sangrou o cerebelo, hemorragia. Comprimi e apertei o quarto ventrículo. O que eu estou te dizendo? Que o quarto ventrículo não vai conseguir receber o líquido, ele não vai conseguir drenar. Porque ele que recebe todo o líquido que está acima dele. Então, todo o líquido que está acima dele é represado. Eu tenho hidrocefalia. Mas espera aí, eu tenho hidrocefalia, o quarto ventrículo está grande ou está pequeno? Ele está apertado, ele está pequeno. Então, isso não é uma hidrocefalia toda. É uma hidrocefalia supratentorial. Porque tudo acima da tenda do cerebelo dilatou. O líquido não conseguiu drenar, então dilata as cavidades ventriculares. Eu tenho o que a gente chama de hidrocefalia supratentorial. Porque o quarto ventrículo está colabado. Que é uma outra situação que eu posso ter um caso de hidrocefalia supratentorial, se isso aqui é congênito, é comum. Às vezes tem pessoas que nascem com isso aqui, que é o aqueduto estreito, apertado, apertado. E ao estar apertado, esse líquido produzido nas grandes caixas d'água não drenam, ele é represa e eu faço uma hidrocefalia também supratentorial. Tá aí, isso é hidrocefalia. Não é difícil. O que eu falei para vocês? Esse líquido corre e é absorvido aqui numa estrutura da dura mater. São as trabéculas aracnoideias, se quiser saber mais. Me diz uma doença que atinge as meninges. Ah, eu quero que alguém me diga aí. Me conta uma doença que atinge as meninges. A mais comum que você pensar aí. Conta para mim. E aí, quero alguém falando. Me diz aí, quem sabe?
meningite. Douglas, Denise, ó, tá aí, meningite. Cara, pensa comigo. Se eu preciso da meninge para absorver o líquido. Olha, duas situações, por que na meningite eu posso ter hidrocefalia? Meningite, eu vou ter células infecciosas circulando no líquor. Por isso, quando eu punciono e sai no líquido, células polimorfonucleares. O que isso significa? Células polimorfonucleares, células infecciosas, células bacterianas. O líquor está mais... Pensa comigo. Se tem infecção, cheio de bactéria, o líquor está mais denso, viscoso, mais pesado ou está mais leve? Se o líquor está mais denso, mais viscoso, ele circula melhor ou circula menos? Claro que ele circula menos. Então eu produzo hidrocefalia porque o líquor não consegue circular bem. Eu produzo líquor, mas ele não circula bem, eu posso produzir hidrocefalia. Quer outro motivo? Se essa meningite estiver muito acometida, a região que é para absorver esse líquor, ela vai ser prejudicada. Então, eu reduzo a absorção de líquor. Então, eu tenho hidrocefalia por uma deficiência de absorção de líquor. Quer um outro exemplo? Se eu tiver um tumor nessa região aqui, ó, e esse tumor for das mesmas células que produzem líquor. Por exemplo, é ependimoma. O nome desse tecido não é ependima, eu tenho um tumor chamado ependimoma. Então, eu tenho um tumor de células que produzem líquor. O que vai acontecer? Vou produzir mais líquor. Então, eu posso produzir hidrocefalia. Aí, não precisa ser de outro mundo para entender isso. É isso. E agora, casando as informações com vascularização. Vai lá, fulaninho, senhora, 65 anos, está aqui esse desenho super moderno de um coração. Ela tem uma arritmia cardíaca. Ao ter uma arritmia cardíaca, o coração batendo no ritmo irregular, ela forma um coágulo aqui dentro, um trombo. E esse trombo, ele sobe pela carótida. Gente, isso aqui é só esquemático. É lógico que isso aqui não é a aorta virada para a direita, isso é só esquemático. Esse trombo sobe, esse pedaço de coágulo sobe e vai em direção ao cérebro. Você já pensa, vai dar merda. E é isso que acontece, uma arritmia, mais como uma fibrilação atrial. Esse trombo que está subindo, ele chega aqui e tem um dilema. Eu vou pela artéria cerebral média ou vou pela artéria cerebral anterior? Meu amigo, você tem um caminho largo, vasto, e você tem um caminho apertado. É claro que o coágulo vai para a cerebral média. Por isso que a maioria dos AVCs acontecem nessa região. Por isso que o paciente acomete o giro pré-central. O paciente fica com o lado mais fraco do corpo no AVC isquêmico, que é esse coágulo que veio entupiu essa artéria, porque ele tirou a vascularização dessa região que você estudou logo no comecinho da aula. Então, por isso que quando eu tiro o suprimento num AVC isquêmico, eu tenho essa região acometida, porque a artéria que vai para ele, a artéria cerebral média, é a mais calibrosa. Então, se eu sou um trombo, eu quero o caminho mais fácil. Vou para a cerebral média. Só que, infelizmente, é o caminho das coisas mais nobres que a gente tem aqui. Por isso, com AVC isquêmico, a gente tem isso. Diferente, quando eu tenho um AVC isquêmico, nessa região da circulação posterior, que pode acontecer, que eu acometo mais, por exemplo, o tronco cerebral. Aqui, quando eu pego o tronco cerebral, o que a gente estudou? Qual é a característica importante que a gente tem ali no tronco cerebral? A emergência de nervos cranianos. É por isso que aqui eu tenho as síndromes vasculares do tronco. As síndromes do tronco. Porque eu tenho uma síndrome que pega um nervo craniano, por exemplo, um terceiro nervo craniano e um déficit motor e uma hemiparesia. Quando eu tenho um AVC aqui dessa região, eu não tenho isso, não tenho um nervo craniano envolvido. Não desse jeito. Então, tem aí caminho dos ratos, só para quem gosta do... Aí a gente tem várias síndromes dependendo da região. Se eu pego mais mesencéfalo, eu tenho Weber. Se eu pego mais ponte, eu tenho Foville. Se eu tenho a bulba, eu tenho Wallenberg. Aí é dar um caminho de ratos. É só para você entender que ainda tem um mundo para destrinchar. Mas que não é difícil, desde que você entenda. Se você entender o funcionamento da coisa, você consegue integrar todas as patologias. Pensa comigo, fossa posterior tem cerebelo e tronco. Cerebelo, equilíbrio, coordenação, tremor, né? Tontura. Então, se você tem uma AVC que cursa com alteração de nervo craniano, vertigem, tontura, você pensa mais em fossa posterior. Quando você tem um AVC, caso súbito, agudo, no paciente que tem uma fraqueza do lado do corpo, uma afasia porque a área de Broca não está funcionando e não consegue falar, você pensa em circulação anterior.
É isso. Um AVC de circulação anterior, um AVC de circulação posterior. Simples desse jeito. Não tem mistério desde que você entenda do que a gente está falando. Desde que você entenda do que a gente está falando. Vamos continuar. Estamos aí encaminhando para a reta final da nossa imersão. Acho eu que a parte mais importante, na verdade, de compreensão era essa. Mais importante, na verdade, de compreensão era essa. Mas agora, eu vou falar aqui na reta final, que é o seguinte. A gente agora vai falar, a gente já falou do centro de comando como um todo, falou de como funciona descendo pela medula, para o tronco, nervo craniano, vascularização, como funciona a drenagem ventricular, que lubrifica, a manutenção, a integração com as meninges. Falamos de doenças. Show!